Olá, meus irmãos, bom dia. Que a graça do nosso Deus esteja em cada coração nesta manhã de domingo. Hoje, primeiro domingo do mês de setembro, nós estamos aí na lição de número 10. Já ocorreram 10 estudos, no nosso trimestre, e nós glorificamos a Deus por tamanho aprendizado e edificação que temos sido proporcionados com este estudo falando sobre generosidade em tempo de escassez. Já falamos sobre os propósitos da igreja, sobre tempo, cuidado pessoal, cuidado com si próprio, cuidar um dos outros, família. Falamos sobre bens materiais e desde a semana passada nós iniciamos aqui falando sobre generosidade e dízimo. Parte 1 semana passada e hoje nós teremos a parte 2 desse estudo. Vamos orar a Deus neste momento e iniciarmos aqui o nosso estudo neste momento. Obrigado a Deus querido por esta manhã, onde aqui estamos, ó Deus querido, com o propósito de estudar a Tua Palavra. Abençoe-nos, ó Deus, nos dê sabedoria, discernimento, na compreensão, ó Deus querido, da Tua Palavra. Fala conosco, ó Deus querido, é a oração que fazemos a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nossas classes presenciais estão funcionando, todos os domingos, 8h30 da manhã, nós temos escola bíblica presencial, todas as classes funcionando. Logo mais à noite também estaremos aqui na igreja às 19h30, no nosso culto de celebração ao Senhor. Participe conosco, participe das nossas atividades, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Eu gostaria de ler nesse momento Evangelho de Lucas, capítulo 11. Vamos ler o verso de número 42. Este texto é o texto base do estudo de hoje e eu gostaria de convidar você a lermos este texto neste momento. Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis praticar essas coisas sem esquecer aquelas. Esse é o texto base do nosso estudo de hoje. Então, irmãos, na semana passada nós iniciamos aqui a nossa palavra falando sobre generosidade e dízimo, e desde aquele momento a gente tem refletido sobre a importância do dízimo, a importância de honrarmos a Deus e a maneira que devemos assim o fazer. Aprendemos na semana passada que o dízimo precisa ser visto como uma forma de adoração a Deus, como uma forma de devoção e gratidão a Deus. Nós estamos falando nesse trimestre sobre mordomia cristã. Mordomia cristã é o fato de crermos de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. E Ele nos dá o privilégio de sermos administradores, mordomos da nossa vida. Somos mordomos dos nossos recursos. Somos mordomos dos recursos que Deus nos dá. Na semana passada, nós falamos sobre a origem do dízimo, e hoje, dando continuidade nesse assunto que também é bíblico, que também é importante, assim como tantos outros assuntos da palavra de Deus, nós aprendemos que o dízimo ele se inicia ali em Gênesis, no contexto do Antigo Testamento, mas o dízimo ainda é perfeitamente atual, O próprio Senhor Jesus ele fala sobre o dízimo. Nós acabamos de ler um texto aqui, Lucas 11, 42, que nos fala sobre observar essa questão do dízimo. Obviamente que nós devemos entregar o nosso dízimo, entregar a nossa oferta, não somente isso, mas servir a Deus de todo o nosso coração, pelas motivações corretas. E a nossa motivação precisa ser o amor a Deus.
ao entregar o dízimo, precisamos estar com o coração alegre, cheios de gratidão. Então, a gente tem visto sobre a relevância da entrega do dízimo na vida do cristão, né? Isso deve acontecer, né? Nós devemos entregar o dízimo por gratidão a Deus. E também nós temos visto e aprendido que entregar o dízimo é uma forma também de estarmos envolvidos com a grande obra de Deus em alcançar o mundo para Cristo. Quando nós entregamos o dízimo, nós somos participativos na obra que Deus está fazendo, na obra do reino de Deus. Entregar o dízimo, entregar a sua oferta, estarmos envolvidos naquilo que Deus está fazendo. Porque, obviamente, que nós tratamos de assuntos espirituais, mas investimos recursos materiais e precisamos investir dinheiro para fazer a obra de Deus. Na semana passada falamos muito claramente sobre isso. Dando continuidade a este assunto, queremos abordar neste momento alguns pontos do nosso estudo. A entrega do dízimo deve ser ensinada? É algo que devemos refletir e pensar. Nessa reflexão, desejo passar um recadinho aos pais. É bom frisar que a prática da entrega do dízimo pode ser ensinada sim aos filhos, desde novinhos. Nós podemos ensinar isso aos nossos filhos. Assim como ensinamos princípios aos nossos filhos, instruímos os nossos filhos sobre a importância de ter uma experiência pessoal com Cristo, de ser fiel a Deus em suas relações, também devemos ensinar os nossos filhos a respeito também da entrega do dízimo, ensinar de forma prática e conversar com eles a respeito disso. Os pais não devem se esquecer de ensinar que a entrega dos dízimos, irmãos, é um gesto de gratidão a Deus. Nós devemos passar isso para os nossos filhos. Devemos ensiná-los acerca deste assunto. Nós devemos ensinar os nossos filhos a entregarem o dízimo e a fazerem isto em gratidão a Deus, motivados por gratidão e com alegria em nosso coração. É motivo de alegria poder contribuir para o crescimento, para a expansão do reino de Deus. A criança pode ser ensinada acerca da entrega dos dízimos, acerca das ofertas missionárias, não é verdade? Tempos de campanha na igreja, é muito comum as crianças terem ali seus cofrinhos, para arrecadarem ofertas para as campanhas de missões. Precisamos também trabalhar isso na vida dos nossos filhos, reafirmarmos valores que são importantes para a vida deles, importante para a vida cristã. Então, irmãos, a nossa palavra aqui, que a entrega dos dízimos é algo que deve ser ensinada e cultivada no nosso meio familiar. Deve ser cultivado no nosso meio familiar. Há um outro ponto aqui abordado no nosso estudo é sobre o fato da entrega dos dízimos, de que forma fazer. A minha palavra é que vocês aí, marido, mulher, esposo, esposa, possam juntar os recursos familiares, a renda da família, e distribuir pelos moradores da casa e entregarem, melhor dizendo, seus dízimos ao Senhor. Aqui em casa nós dizimamos dessa forma, juntamos os recursos que temos e ali nós dividimos. Aqui na nossa casa nós trabalhamos dessa forma. Ninguém ganha mais do que ninguém, os recursos é nosso, da nossa família, e eles são aqui juntados todos os meses e ali nós devolvemos, nós tiramos aquilo que é de Deus, nós dividimos, meio a meio e devolvemos aquilo que é do Senhor. Assim nós dizimamos, assim nós ofertamos
aqui em nossa casa, né? Se sua família, né, se todos na sua casa são servos de Deus, são membros de igreja, né, a nossa palavra é nesse sentido, de incentivá-los a agir assim, né? Que vocês possam ter discernimento, sabedoria, sentarem, conversarem sobre isso e dizimarem ao Senhor, né, ofertarem sempre ao Senhor e com alegria, né, no coração, né? Isso obviamente se aplica dentro do contexto onde todas as pessoas da casa são crentes, né? Obviamente que isso pode acontecer diferente no ambiente onde um é servo de Deus, o outro ainda não um é da igreja, o outro ainda não é, aí é uma situação diferente, né? Mas precisamos honrar a Deus, ser fiel a Deus em tudo aquilo que fizermos, precisamos honrar a Deus, entregar os nossos dízimos, né? E devemos também ensinar isso, né, aos nossos filhos, conversar sobre isso em família, né, porque pode haver até mesmo opiniões diversas, mas chegarmos a um consenso sobre a importância de honrar a Deus nesse sentido. E toda a família, né, deve sempre ter o cuidado de buscar priorizar os cuidados, né, com as coisas de Deus e ser fiel a Deus. Portanto, partindo para o segundo ponto, né, quem deve administrar o dízimo? É comum encontrarmos cristãos desanimados e descontentes com a prática da entrega dos dízimos, como vimos anteriormente na semana passada. Maus exemplos na administração do dízimo têm esfriado o desejo de muitos para contribuir. É fato que o assunto, né, de dízimos e ofertas, obviamente que devido, né, a formas equivocadas e erradas que nós temos visto o assunto ser abordado em muitos segmentos, né, em muitas igrejas, isso nos traz um certo tipo de dificuldade, às vezes, de conversar e abordar sobre o assunto. Mas é importante dizer que precisamos abordar sobre este assunto e pensar sobre o exercer, né, a prática de ser um dizimista, de ser um ofertante da maneira saudável, né? É de forma saudável que estamos aqui abordando este assunto, né? E ao falar quem deve administrar o dízimo, é muito comum ver pessoas insatisfeitas, né, em suas igrejas com a forma que os seus dízimos são administrados. Há aqueles que querem administrar o seu próprio dízimo e ele pega o seu dízimo e destina a algum departamento da igreja ou destina a algum outro lugar, né, por conta própria, achando que ele tem esse direito de fazer isso. Obviamente que nós entregamos o dízimo sabendo, irmãos, que ele não pertence a nós, mas que o dízimo é de Deus. Nós devolvemos aquilo que é de Deus. E nós devemos orar a Deus, buscar a Deus em oração, pedindo a Deus que dê sabedoria à igreja para administrar esses recursos. É papel da igreja de Cristo gerir, administrar, exercer esta mordomia, ou seja, exercer o cuidado com o dízimo. O dízimo não é meu, o dízimo não é seu, não é de A, não é de B. O dízimo é do Senhor, o dízimo é da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo ali busca ou deve buscar a direção de Deus para exercer ali, né, de forma sábia, né, fazer a administração desses recursos, né? Maus exemplos da administração do dízimo têm esfriado o desejo de muitos para contribuir. É uma verdade, né? Muitas pessoas não contribuem ou não gostam de abordar sobre o assunto, dado ao fato que acabei de falar, né? Devido ao fato de que muitos segmentos religiosos tratam e trabalham com o dízimo de forma equivocada e completamente fora daquilo que é a vontade de Deus. A gente leu aqui em Lucas 11, 42, né, que os fariseus estavam
dizimando ali de forma equivocada. Estavam fazendo, né, realizando o seu dízimo, né, pela motivação errada. Né? E o texto vai nos dizer, né, o Senhor Jesus vai dizer, não que vocês não devam fazer isso, mas vocês devem fazer essas coisas sem negligenciar as outras coisas. Obviamente que, às vezes, né, nós nos deparamos com maus exemplos, né, de administração do dízimo. Mas isso não deve fazer com que a gente possa reter algo que não nos pertence. Né? É nosso papel honrar a Deus, entregar aquilo que é de Deus. Se por alguma razão, se por algum motivo, né, isso estiver sendo mal gerido, né, é responsabilidade dessas pessoas para com Deus, e nós devemos orar a Deus para que Deus abençoe a igreja, dando a ela sabedoria no exercício da sua administração, no exercício da sua mordomia. Portanto, irmãos, nós somos motivados e devemos ser motivados a honrar a Deus, sendo fiel a Ele nessa questão, né? Motivados pelo amor a Deus, motivados pela devoção, motivados pela gratidão, pois Deus tem cuidado de nós. Se você está dizimando por seu amor a Deus, acima de todas as coisas, isso o leva a cumprir com essa responsabilidade, e porque é grato e tem amor pela obra de Deus. Seu motivo, ao contribuir dessa forma, com amor a Deus, com sentimento de gratidão, esse motivo é um motivo puro espiritual, irmãos. Assim, né, você descobrirá que o dízimo é um caminho de vida abençoado e abundantemente recompensador. Né? A atitude da entrega estará sempre em primeiro lugar. Quanto à administração do dízimo, esta deve ser feita pela igreja de forma responsável e prudente. É papel da igreja buscar administrar, né, os dízimos, as ofertas, de forma responsável e de forma prudente. Portanto, né, você que tem honrado a Deus, que busca honrar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, ore também a Deus, pedindo a Ele que dê à sua igreja, à nossa igreja, sabedoria, né? Orando para que Deus nos dê sabedoria e prudência para administrarmos, né, as coisas do Senhor. Eu louvo a Deus, né, pelo nosso meio denominacional, por termos uma transparência muito grande todos os meses, né, no nosso meio batista, né, comum, todo mês nós temos assembleias administrativas, onde ali nós decidimos, né, de forma democrática, né, os nossos assuntos, e nós ali também prestamos contas, né, da parte administrativa da igreja. Isso eu acho, né, algo muito positivo, uma qualidade muito boa, né, no nosso meio denominacional. Portanto, irmãos, que Deus possa abençoar, né, as nossas vidas e que Deus nos dê sabedoria como servos de Jesus a sermos bons mordomos do Senhor em relação ao nosso dízimo. Honre a Deus em tudo que você faz. Honre a Deus com a sua vida. Honremos a Deus com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos recursos. Honremos a Deus com o nosso dízimo. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos a cada dia, em nosso coração, termos o desejo de viver para Deus e de fazer a vontade de Deus, consagrando a Ele tudo que nós somos, tudo que temos, todos os nossos recursos. Nós vamos orar a Deus, agradecemos a sua participação conosco, Deus o abençoe ricamente e que cada um de nós possamos nos propor a pensar e a refletir, né, sobre essa questão do dízimo. Deus querido, muito obrigado, Pai querido, por esta manhã especial, pelo estudo da Tua Palavra. Ó Deus querido, que a cada dia mais o Senhor continue iluminando o nosso coração, ó Pai, falando as nossas vidas,
acerca de como devemos viver e de como devemos nos comportar, ó Deus. Pai, a cada dia mais que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ilumine no entendimento da Bíblia, da Tua Palavra. Ó Pai querido, que a Tua Palavra a cada dia mais possa moldar os nossos corações, possa moldar a nossa conduta. Ajude-nos, ó Deus, a sermos praticantes da Tua Palavra e não somente ouvintes, ó Deus querido. Cuida do Teu povo, abençoe a Tua igreja, ó Pai querido. É no nome de Jesus que nós oramos e a Ti agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo na presença de Deus. Logo mais, espero por você às 19h30. Deus te abençoe, em nome de Jesus.